Irmãos, boa noite. Queremos adorar o Senhor. Vamos iniciar lendo o Salmo 59, dos versos 1 ao 10. Assim diz: Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que as ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Verso 9: ó tu, minha força, pois por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. O livro dos Salmos, ele nos apresenta nos salmistas pessoas que batalham, pessoas que sofrem, pessoas que têm inimigos, pessoas que são perseguidas, mas pessoas que renovam as suas forças no Senhor. Versos 9 e 10: ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Que maravilhoso, que grande, que tremendo, que extraordinário é o Deus a quem nós servimos. Vamos orar. Depois de orar, cantaremos o nosso primeiro louvor hoje à noite, quebrantado. Oremos. Deus amado, damos muitas graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é majestoso, o Senhor é soberano, o Senhor reina. Ó Deus, em meio a todas as coisas, Pai, em meio aos infortúnios, em meio, ó Deus, às amarguras, em meio a uma nuvem de inimigos, ó Deus, o salmista, o salmo que acabamos de ler e em tantos outros salmos, encontramos os teus servos sofrendo, ó Deus, sendo injustiçados, tantas coisas acontecendo, mas, ó Deus, eles aguardaram no Senhor, esperaram no Senhor, renovaram suas forças no Senhor, entenderam que o Senhor é fiel, entenderam que o Senhor guarda, protege, abençoa os seus. Estamos, ó Deus, hoje à noite nós aqui, como esses que esperam em Ti, que se fortalecem no Senhor. Deus, abençoa-nos, que o nosso culto seja agradável a Ti, que exalte o Teu nome. Sim, Deus, damos graças, pedimos em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Que gozo, que bênção, que paz.
Senhor e confesse Ele a dor. Os teus passos queremos seguir, os preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Jesus disse: aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. Guardar os mandamentos, crer e observar tudo quanto ordenar. Fiel obedece o que Cristo mandar. Que isso seja uma oração nossa, que isso seja o nosso dia a dia, crer e observar. Vamos cantar um cântico, um certo Pedro. Eu imagino que é um cântico novo. Leandro, fala alguma coisa sobre o cântico. Claro. Irmãos, boa noite. Bom, primeiramente, o título real desse cântico é Uma Canção de Certo Pedro. A gente teve um pequeno erro ali ortográfico, mas o título dessa canção é Uma Canção de Certo Pedro. Essa canção é do Projeto Sola. A gente já tem trazido para a igreja várias músicas desse grupo. É um grupo que tem contribuído fortemente aí para o avanço do louvor reformado na igreja. E esse cântico aqui, de maneira específica, o Projeto Sola, ele conta a história do apóstolo Pedro com Jesus da perspectiva de Pedro. Pedro foi um apóstolo a qual nós temos muito que aprender com ele, com os erros deles e também com os acertos dele. Então eu acredito que essa música ela vai nos ajudar bastante a refletir sobre a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. É uma música mais contemplativa, mais reflexiva, tá bom? Então eu tenho certeza que os irmãos vão ser muito edificados com essa canção. Coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Você dizer sobre a paz e a vida em seu reino de amor. Ouvi você contar histórias para nos lembrar. Sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe eu vi o céu se apagar, mandei a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não
você fez ao me perguntar sobre o amor, rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor, rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor, rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Amém. Quando nós estamos diante do Senhor, essa possibilidade anda conosco. Aquilo que é o pior de nós pode aparecer por causa dos nossos pecados. Vamos orar e logo após a oração nós prosseguiremos com a exposição da palavra do nosso Deus hoje à noite. Vou pedir que o Leandro, por favor, Leandro. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Deus bendito, nosso Deus santo, nosso Deus justo, o Senhor, Pai, tem guiado as nossas mentes para que elas estejam totalmente voltadas à Tua Sagrada Escritura. Nós rogamos para que o Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas, que nos ajude a viver uma vida em santidade, uma vida que de fato agrade ao Senhor, uma vida, Pai, que glorifique o Teu santo nome. Nesse momento eu oro pela vida do pastor Cleiton, que o Senhor esteja o capacitando para que ele possa transmitir a Tua palavra com clareza, com fidelidade, e que essa palavra ela seja absorvida por nós e colocada em prática no dia seguinte. Nós sejamos crentes praticantes da palavra, que nós possamos, Pai, continuamente, sempre estarmos debaixo da Tua mão potente, essa mão que ao mesmo tempo que nos corrige, também nos guia e nos mostra o caminho correto, as veredas da Tua justiça. Eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 4. Mateus 18.
Imagino que todos acharam. Mateus 18, dos versos 1 até o 4. Queridos, acompanhemos então a leitura. O texto diz: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Queridos, na última vez que eu tive trazendo a mensagem, nós concluímos a epístola de Judas. E nós hoje vamos iniciar uma série de mensagens, que todas essas mensagens vão estar pautadas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18. O Evangelho de Mateus, ele é conhecido como o Evangelho dos 5 sermões. O sermão ético, ou o sermão do reino, ou ainda o sermão da montanha, como é chamado, Mateus 5 até o 7. Talvez é o mais conhecido desses 5. O outro é chamado de o sermão do discipulado, Mateus 10. O outro, o sermão das parábolas, Mateus 13. Esse que nós acabamos de ler, ele tem por título Sermão do Perdão, ou talvez uma nomenclatura melhor é Sermão dos Relacionamentos. Como que nos relacionamos melhor. E ainda o sermão escatológico, Mateus 24 e 25. Esses sermões que Mateus registrou do Senhor Jesus são porções amplas do ensino de Jesus. Uma pergunta que é feita quando nós chegamos a essas passagens é: Jesus ensinou essas passagens de uma vez? Por exemplo, o Sermão da Montanha, que é um sermão longo, pelo menos quando pensamos no registro daquelas passagens de ensino que estão registradas nas Escrituras, é um sermão longo. Jesus, ele ensinou todo de uma vez, ele subiu ao monte, lá sentou-se, ensinou todo de uma vez, ou Mateus juntou partes de sermões do Senhor Jesus que ele pregou em momentos diferentes e então trouxe para aquele momento dentro ali do seu evangelho e juntou e trouxe no mínimo essa aparência que foi um sermão proferido de uma vez só. Bem, essa é uma pergunta que os estudiosos fazem, e é uma pergunta, pelo menos até onde eu tenho lido, sem uma resposta satisfatória. Aparentemente, as duas hipóteses são levadas bem a sério. Como assim? Bem, Jesus poderia ter proferido esse longo ensino várias vezes? Sim. Na trajetória de Jesus, ele é chamado de Rabi, mestre. Jesus, ele foi essencialmente um mestre. Ele não foi um curandeiro que ensinava, ele foi um mestre que curava. Jesus curou, ele expeliu demônios, o seu poder foi visto, mas ele foi um mestre, sempre ensinando os seus discípulos, ensinando as multidões. Jesus poderia ter proferido esses longos ensinos? Poderia também ter proferido mensagens menores em momentos diferentes, e Mateus com habilidade juntou? Poderia. Nos outros evangelhos, quando parte dessas mensagens aparecem em locais
diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha e fizer uma comparação em Mateus e em Lucas, essa comparação vai mostrar que Lucas usa as mesmas passagens que Mateus usou, mas em momentos diferentes. Então, essa possibilidade ela é levada em conta, mas nós não descartamos que Jesus tenha proferido longos ensinos, porque os evangelistas, eles usaram esses ditos que já existiam na tradição oral dos judeus, eles usaram de forma seletiva para compor o texto. Então, realmente nós não temos uma resposta que nós possamos dizer, olha, com certeza Jesus fez assim, Mateus registrou, ou ele juntou de momentos diferentes. Essa é uma primeira questão que eu acho que essa é a resposta mais legítima. Agora, uma segunda informação que eu considero muito importante ao introduzir mensagens nesse sermão é que o Evangelho de Mateus ele foi muito usado pela igreja primitiva. Ele talvez foi dos 4 evangelhos o evangelho mais apreciado, mais utilizado, mais lido, mais usado na catequese dos primeiros discípulos. Como assim? Talvez uma pergunta que a gente levanta mas existe uma porção dentro da Bíblia que nós apreciamos mais do que outra? Eu diria que sim. Não existe uma porção que é mais inspirada do que outra, não existe uma porção mais inerrante do que outra, mas existem porções que nós apreciamos mais, e existem porções que elas se mostram mais úteis para determinados propósitos. Então, nenhum problema em a igreja primitiva ter encontrado grande predileção nesse Evangelho de Mateus, por ele trazer esses longos ensinos e ser muito didático no ensino dos novos cristãos. Irmãos, então é relativamente fácil entendermos como Mateus organizou o seu evangelho. Capítulo 1 e 2 tem aquele momento introdutório da vida de Jesus, seu nascimento, genealogia, seu nascimento, os pastores. Capítulo 1 e 2, os dados introdutórios da vida de Jesus. Os capítulos 3 e 4 são os dados introdutórios do ministério de Jesus, aquilo que vem antes do Sermão da Montanha. Nós encontramos as narrativas que precedem cada sermão como uma espécie de narrativas que antecedem o sermão, que preparam os ouvintes para o sermão. Então isso acontece no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto sermão, e nos capítulos 26 a 28, uma narrativa da paixão, os sofrimentos, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. Assim nós entendemos todo o Evangelho de Mateus. Estamos aqui nesse sermão em que Jesus vem numa onda crescente de rejeição por parte, especialmente das lideranças judaicas, e Jesus faz esse momento de interação, de ensino, para que eles entendam mais sobre o perdão e de forma mais ampla sobre os relacionamentos. Esse primeiro momento nos traz uma espécie de anseio dos discípulos e a resposta do Senhor Jesus. Na verdade, nós vamos ver o cristianismo se sobressaindo das crenças que haviam, tanto especialmente no mundo grego, mas no Oriente como um todo, o ensino sobre a humildade. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quando nós comparamos Mateus 18 aos outros evangelhos, ao evangelho de Marcos, nós encontramos os discípulos discutindo entre eles. Eles têm uma discussão, eles estão conversando entre eles, e os discípulos, eles conversaram várias vezes.
eles tinham questões, eles tinham assuntos que não eram tão claros, várias vezes. Talvez quando você pensa nessa pergunta deles, nossa, mas os discípulos estão querendo saber quem é o maior. Os caras parecem que eram meio orgulhosos, parece que eram meio assim, nossa, aquele tipo de cara quer saber quem que é o mais importante aqui, quem que é o mais notado aqui, quem que é o mais percebido entre nós aqui. Irmãos, essa não é a primeira mancada dos discípulos, nem a última, como o cântico que nós cantamos. Pedro haveria de negá-lo. Pedro, na verdade, cortou a orelha do discípulo no jardim, como um certo autor disse, por estar dormindo na hora da oração, estava despreparado no jardim e, em vez de reagir de maneira correta, reagiu cortando a orelha de um dos soldados. Não é a primeira mancada dos discípulos, nem é a última. Uma verdade, irmãos, que é importante de ser destacada é que os discípulos, eles refletem o que no final das contas a maioria de nós somos. Nós somos as pessoas que estão interessadas nos holofotes. Nós queremos ser notados, nós queremos ser percebidos, nós queremos que de algum modo os demais nos enxerguem o nosso valor, enxerguem a nossa capacidade, enxerguem a nossa contribuição, enxerguem o tanto que nós somos percebidos, necessários, o quanto que nós somos grandes e como que nós devemos assim receber o reconhecimento dos demais como os maiores. Essa é a disputa entre eles, essa é a conversa entre eles. Eles perguntam quem é o maior no reino dos céus. Jesus, então, a partir do verso 2 até o verso 4, ele vai seguir, mas para os nossos propósitos, Jesus vai responder aos seus discípulos de uma forma muito vívida. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, chamando uma criança, quem que Jesus chama entre eles? Aqui no versículo 2, quando o texto diz, quando Mateus diz que Jesus chamou uma criança, é realmente uma criança, um pequenino. Às vezes a palavra que é traduzida como pequenino ou pequeninos tem a ver com pessoas humildes, pessoas simples, tem a ver com os discípulos do Senhor, mas aqui é realmente uma referência a uma criança. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Como é que Jesus responde? Jesus responde de forma muito vívida. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. No Antigo Testamento, as coisas aconteciam de maneira muito vívida. Especialmente os profetas, eles tinham mensagens vívidas. Um dos profetas entrou em um barril e ficou lá um monte de tempo. Outro profeta ficou deitado sobre o seu braço um tantão de tempo. Um outro profeta ficou nu. Um outro profeta comprou um terreno em uma terra que iria ser invadida pelos inimigos. Qual o sentido de fazer isso e de tornar isso público? Também no livro dos profetas nós encontramos esses profetas indo à casa do oleiro, quebrando um jarro. Um outro profeta casa-se com uma mulher adúltera. Quando nós pensamos em todas essas coisas, nossa, qual que é o propósito? Por que eles faziam essas coisas, irmãos? Esse tipo de mensagem tem um poder, tem uma força significativa. O profeta Jeremias, durante algum tempo, anda com um jugo de madeira. Esse jugo é quebrado. Depois ele pega um jugo de ferro
Essa imagem ilustra algo, aponta para algo, ensina algo. E por que eles faziam isso? O propósito é para que a mensagem ficasse mais viva, é para que a mente, o imaginário fosse mais impactado e a mensagem então ganhasse mais força e ficasse mais fincado, mais estabelecido, mais enraizado. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento havia a prática de memorizar longos trechos de ensino. É o que é chamado de tradição oral. Esse tipo de artifício fazia com que a mensagem se tornasse mais vívida e mais estabelecida. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. E Jesus diz: eu lhes asseguro, eu lhes afirmo, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus pega aquela criança e Jesus tem um ponto para ensinar para eles que é muito importante. Jesus diz que eles poderiam estar certos, seguros, poderia estar muito bem estabelecido para eles que se eles não se convertessem e se tornassem como crianças. Como assim? Uma interpretação errada dessa passagem é pensar que todas as crianças são salvas. Existe um debate relativamente amplo acerca da salvação de crianças. As crianças são salvas? Alguns acreditam não. Qualquer ser humano que não receber a Cristo, que não se arrepender dos seus pecados, não reconhecer os seus pecados e não crer em Cristo, não é salvo. Pode ser criança, pode ser adulto. O Novo Testamento tem um imperativo e esse é para todas as pessoas: quem não se arrepender e crer não será salvo, mesmo crianças. Outros acreditam que existem as crianças eleitas. Por serem eleitas, por causa da obra da eleição, o Pai haverá de prover certa substituição, já que as crianças desde o ventre são pecadoras também, mas haverá certa provisão para tais crianças, as crianças eleitas, e somente essas crianças serão salvas. As outras, as crianças não eleitas, não serão salvas. E ainda existe uma outra perspectiva, é que na verdade a obra de Cristo na cruz traz uma provisão suficiente para todos aqueles que morrem na inocência, sejam crianças que não chegaram àquele momento da sua existência de terem o seu raciocínio hábil para serem capacitadas a entender o Evangelho e crer, sejam aqueles que nascem loucos, são loucos desde pequenininho, não tiveram como crer, o seu raciocínio os impedia de crer. Então existe também esses que acreditam nisso. Mas bem, o que o texto realmente não diz é que todas as crianças são salvas. Então essa é uma afirmação que é estranha e deve ser tirada das nossas hipóteses interpretativas. Quando pensamos nessas palavras de Jesus aqui no versículo 3, eu lhes asseguro que se vocês não se converterem, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. O que é que Jesus está querendo ressaltar das crianças que ilustra a conversão? Jesus está querendo ressaltar que as crianças são sem pecado? Não. Jesus está querendo ressaltar que todas as crianças são verdadeiros anjinhos, são maravilhosos e que todos os adultos devem se tornar como crianças? Também não. Jesus também não está dizendo isso.
Mas, irmãos, existe um aspecto nas crianças que, inclusive, aqueles que trabalham com crianças se sentem estimulados a trabalhar mais com crianças. As crianças, elas não estão manchadas, maculadas. As crianças não estão com toda a astúcia que os adultos têm, com toda uma carga de perversidade que faz com que tais pessoas sejam elas manipuladoras da verdade, pessoas que engendram a verdade, pessoas que, na verdade, cada vez se mostram mais aptas, com uma aptidão maior por aquilo que é errado, por aquilo que é mal, por aquilo que é contrário a Deus. As crianças, na verdade, elas têm isso em certa medida, mas uma medida bem menor do que os adultos. É exatamente por isso que aqueles que trabalham com crianças dizem: investamos nas crianças, evangelizemos as crianças. Por uma série de razões, deveríamos trabalhar intensamente com as crianças. O ponto, então, que Jesus nos ensina é que as crianças, elas são desprovidas desse tipo de atitude maquiavélica em que elas torcem as situações, as circunstâncias, para que as coisas aconteçam exatamente como elas querem que aconteçam. Os adultos fazem isso. Quando nós estamos, por exemplo, evangelizando, os adultos, eles, para não dizer, não estou interessado na sua mensagem, olha, eu te escuto um outro dia. Na verdade, ele não quer ouvir. Na verdade, essa mensagem não lhe é agradável. Na verdade, a mensagem do Evangelho, em alguma medida, a pessoa já está com o coração fechado para o Evangelho. Mas ela quer de maneira polida, ela quer de forma agradável, ela não quer ser desagradável com ninguém, mesmo com aquelas pessoas que lhe trazem uma mensagem que elas não querem ouvir. Não, olha, a gente fala sobre isso outro dia a gente conversa, outro dia a gente fala mais. Tem alguns que não são políticos que já dizem: não quero ouvir. Você oferece um folheto, não quero o seu folheto, não põe na minha caixa de correio. Tem uns que já têm essa atitude mais grosseira, mas na maioria dos casos, não. A criança, de maneira geral, ela externa o que está no coração dela. Vocês até, eu acho que já devem ter visto, porque já circulou no Facebook, uma história que é muito conhecida. Certa vez um pastor, ele estava visitando uma família da igreja, e quando ele está lá dentro daquela casa, aquela família tinha um garotinho, e aí o garotinho, ele começa a ir nas costas do pastor e procurar. Ele está procurando, ele está olhando, e aí quando ele está olhando, o pastor diz: fulano, por que você está olhando assim para mim? Não, pastor, é porque minha mãe disse que você tem duas caras. E ele está procurando a segunda. A mãe e o pai em algum momento estavam falando mal do pastor, dizendo que o pastor tinha duas caras, e o menino, na sua inocência, na sua total legitimidade, sem esconder, sem camuflar, ele vai estar procurando, e o pastor pergunta: o que você está procurando? Eu estou procurando a sua outra cara, porque a minha mãe disse que você tem duas caras. A criança é desse modo. Ela não tem a atitude ardilhosa de ficar sendo muito agradável pela frente, mas por trás de um outro modo. Não, a criança, ela externa aquilo que está dentro dela na sua simplicidade. Então, o que Jesus está dizendo é que a conversão deles
deve ser a tal ponto em que eles arrancam o tipo de desejo que eles tinham. E qual é o tipo de desejo que eles tinham? O desejo pelos holofotes, o desejo por ser notado, o desejo por ser reconhecido, o desejo de que as pessoas nos estimem. De repente você pode estar dizendo: nossa, Cleiton, mas os apóstolos, esses caras, hein? Irmãos, os apóstolos aqui estão refletindo o que todos nós somos. A nossa pecaminosidade ama os holofotes. A nossa pecaminosidade faz com que nós desejemos de maneira muito intensa o lugar mais alto no pódio. Queremos ser reconhecidos como as pessoas mais inteligentes, queremos ser reconhecidos como as pessoas mais santas, queremos ser reconhecidos como as pessoas mais capazes, mais brilhantes, mais perfeitas, mais extraordinárias, mais necessárias, mais isso e mais aquilo. É isso que no final das contas nós desejamos, é isso que nós queremos, e queremos isso com avidez, com intensidade. Na verdade, é isso que nós somos de maneira nua e crua. A pecaminosidade, ela nos conduz para que nós sejamos exatamente como os discípulos estão demonstrando ser. Como assim, Cleiton? É isso. Na verdade, irmãos, a conversão, ela deve lapidar esse tipo de desejo idolátrico por nós mesmos em nossos corações. Como assim? Algumas palavras do Mauro Meister, certa vez, ele falando que o crente ele deve passar por 2 conversões. E quando eu ouvi, eu confesso que eu não entendi tão bem o que o Mauro estava falando. Ele disse: crente tem que passar por essa conversão, esse encontro com Jesus, arrepender-se dos seus pecados e crer nele. Mas o crente também ele tem que ter uma conversão de cosmovisão. Irmãos, o que os discípulos estão apresentando aqui diante, eles estão lutando entre eles, conversando entre eles. E numa outra passagem Jesus diz que os governantes, eles que se interessam por esse tipo de coisa, são eles que querem ser os primeiros, são eles que querem ser os poderosos, são eles que querem ser os notados, os notáveis. Mas nós, Jesus está dizendo, vocês devem ser de outro modo. É nesse momento, como cristãos, que nós precisamos exatamente lapidar esse tipo de coisa. Nós precisamos reconhecer esse tipo de desejo idolátrico por colocar os holofotes em nós, por fazer com que subamos ao primeiro lugar do pódio. Isso dorme e acorda conosco praticamente todos os dias, em alguns dias mais do que em outros. O que nós precisamos é lapidar esse tipo de desejo e fazer com que todas as coisas cooperem para que o nosso Deus seja notado em nós, para que nós glorifiquemos ao nosso Deus. Agora, deixe-me fazer aqui uma pequena pausa e dizer o seguinte: muito bem, então agora todas as minhas ações devem rejeitar. Não, eu não vou ser o mais inteligente, eu vou ser o mais burro. Não, eu não vou ser o mais conciliador, eu vou fazer o contrário. Não, eu não vou ser a pessoa que mais organiza, administra, faz com que as coisas sejam melhores, porque se eu fizer isso eu estou acalentando o meu desejo idolátrico. Não, realmente não tem nada a ver com isso. Na verdade, nós precisamos fazer o nosso melhor e devemos desejar que o nosso melhor apareça em tudo, nas nossas ações, nos nossos estudos, nos nossos empreendimentos,
nas nossas contribuições, nas nossas edificações, nos nossos planejamentos, nas nossas realizações. Nós devemos desejar que as coisas aconteçam assim. A questão é para quem nós apontamos e para quem nós apontamos de coração. Irmãos, eu lembro que João Calvino, quando morreu, ele se esforçou para que algumas coisas não acontecessem. Em primeiro lugar, Calvino disse: eu não quero uma igreja com o meu nome. Existe a igreja luterana, não existe a igreja calviniana, a igreja calvinista. Ele não conseguiu que não existisse a nomenclatura dentro da história da igreja calvinismo. Isso ele não conseguiu. Mas uma outra coisa que Calvino fez ao ser sepultado, ele pediu para ser sepultado em um cemitério comum, sem qualquer lápide, sem qualquer pompa, porque ele queria em todas as coisas, que Deus fosse glorificado. Por mais que Calvino seja acusado de tantas coisas de uma maneira totalmente ridícula, somente quem não leu o que Calvino fez e as iniciativas que ele teve é que o acusa das barbaridades que o acusa. Foi alguém simples. Os seus inimigos, uma das coisas que os seus inimigos de Roma mais detestavam era que Calvino menosprezava o vil metal. Houve uma pendenga grande entre Calvino e um cardeal Sadoleto. E Sadoleto certa vez foi encontrar-se com Calvino em Genebra. Ele imaginou que teria que passar por uma dezena de servos até chegar em Calvino. A fama de Calvino era muito grande em toda a Europa. Suas institutas escritas em latim eram lidas e replicadas em toda a Europa. Seus comentários enviados para as mais altas autoridades. Era alguém tido em altíssima estima em toda a Europa. O cardeal Sadoleto imaginava que teria que passar por vários servos. Pergunta onde mora o reformador de Genebra. Depois de informado, ele chega à casa de Calvino. Para sua grande surpresa, quando ele bate a porta da casa de Calvino, ele mesmo foi quem atendeu. Com quem deseja falar? João Calvino, pode falar. Foi um irmão simples a vida toda, que apontava para Deus, glorificava a Deus. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Jesus diz: portanto, quem se faz humilde. Esse conceito de humildade era estranho para os gregos e para os romanos. A humildade era um sinal de fraqueza. A humildade apontava para a misericórdia. Em um mundo que se cultivava a justiça, a misericórdia, a bondade, a humildade eram vistas como fraquezas, como virtudes que não deveriam ser cultivadas. O que Jesus ensina é exatamente o contrário. Há muito a ser dito sobre isso. Quem se faz humilde como esta criança, quem não tem duas caras, quem não fica escondendo, quem não fica plagiando, quem não fica então criando, escondendo-se por trás do politicamente correto para não revelar aquilo que realmente é. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está dizendo: quem quiser ser o maior, deve ser o menor. Irmãos, no sermão dos relacionamentos, somos chamados a cultivar a humildade. Eu quero encerrar a nossa mensagem hoje à noite lhe conduzindo a algumas perguntas. Como que você entende a si mesmo? A primeira coisa que eu quero que você pense: você entende a si mesmo como alguém convertido, salvo? Isso é importante. Jesus disse que precisavam se converter e se tornar como crianças.
Segunda pergunta que eu quero fazer: talvez você se entende como alguém salvo, convertido. Como que você lida com a luta da idolatria do ego? Ah, Cleito, eu nunca tenho essa luta. Talvez você é de Marte. Talvez você não tenha uma natureza pecaminosa e você não tenha essa luta. Mas se você é como todos os mortais, se você tem uma natureza caída, você já percebeu que um dos grandes alvos da idolatria do nosso coração somos nós mesmos. E essa é a minha pergunta: como é que você lida com isso? Você acalenta esse ídolo? Você acalenta esse desejo idolátrico, ou você o esmurra? Ou você olha para si e diz: como que pode? Você está querendo ser exatamente como os discípulos naquele momento de profunda imaturidade, procurando ser o maior, procurando reconhecimento, quando na verdade deveria procurar servir os demais, ser o menor, ser o mais simples entre todos. Como então estamos lidando com esse desejo idolátrico do ego? Por favor, responda a você mesmo e ao Senhor. E por fim, como que você tem lidado com a máxima cristã de cultivar a humildade? A humildade é aquele tipo de virtude que faz com que pensemos sobre nós mesmos aquilo que somos e o que devemos ser, nem mais nem menos. Lembre das palavras do sábio lá em Provérbios: não seja a tua boca a que te louve, não permita que o seu coração fique louvando a si mesmo. Na verdade, que cultivemos a mentalidade que Paulo tinha. Ele via a si mesmo como o menor de todos, e Paulo não estava fazendo média. Irmãos, que cultivemos e que Deus seja glorificado, que assim aconteça para o louvor do nosso Deus. Ó Deus amado, damos muitas graças, pedimos que Tua palavra fique em nosso coração, pedimos que o Senhor nos ajude em nossa luta diária, constante, contra esse desejo idolátrico que se encontra estabelecido em nossos corações, de erigir um altar para nós mesmos e nos curvarmos a nós mesmos. Nos ajude, Deus, a percebermos esse tipo de desejo, nos ajude a lutarmos contra ele e nos ajude, Deus, a glorificarmos o Teu nome. Na verdade, Deus, somente o Senhor merece glória. Somente o Senhor é esse ser extraordinário, digno, majestoso, soberano. Somente o Senhor fez todas as coisas. E, ó Deus, somente o Senhor proveu uma redenção para os Teus. De modo, ó Deus, que com muita alegria, com profunda satisfação, prostramo-nos diante de Ti e proclamamos: Tu és Deus, só Tu és Deus, Tu és o amado das nossas almas, é o Senhor a quem nós amamos, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos e a quem nós queremos glorificar. Ajude-nos, Deus. Damos graças, pedimos em nome de Cristo a quem amamos. Amém.